minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre o domínio bactéria, mais especificamente sobre as suas estruturas e morfologia. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço biologia. Então, o que nós teremos no vídeo de hoje? Então, nós entenderemos um pouquinho sobre as bactérias, as suas estruturas, a técnica de coloração de Gram que auxilia, então, na identificação das bactérias e a sua morfologia. Então, as bactérias, elas estão inclusas dentro do reino Monera, que não está mais em uso, porém é muito utilizado nas escolas ainda. Eles são, então, procariontes, não possuem o seu núcleo definido, são organismos, então, unicelulares, apresentam uma única célula. Então, sendo ela capaz de realizar, então, todas as funções necessárias para a sua sobrevivência, desde alimentação, respiração e excreção. São organismos que podem ser autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, e heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento, necessitam de um outro organismo para se alimentar. Podem ser anaeróbicas, que não necessitam de oxigênio, aeróbicas, que necessitam de oxigênio, ou facultativo. Para elas, tanto faz se tem oxigênio ou não. E as bactérias, elas também podem se apresentar como um aglomerado celular em muitos casos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as estruturas, então, das bactérias. Então, nós temos nenhuma bactéria. Nós temos a sua parede celular, que é um envoltório rígido que fica do lado externo e é responsável, então, pelo formato celular daquela célula, daquela bactéria. Ela é formada, então, por polímeros, que são compostos de açúcares modificados, que são ligados a pequenos polipeptídeos, que são chamados, então, de peptídeo glicano ou peptídeo glucano. E ali nós temos uma representaçãozinha de um peptídeo glicano e suas ligações. Nós temos, então, também a cápsula, que é uma cobertura externa, que ela protege a parede celular contra as substâncias que são produzidas por outros organismos, e a sua composição química pode variar desde polissacarídeos a proteínas, ou até mesmo os dois juntos. Nós temos, então, também a membrana plasmática, que ela é uma membrana lipoproteica, e ela delimita, então, o citoplasma. O citoplasma, então, ele não apresenta organelas membranosas, mas sim milhares de glânulos. E esses glânulos são, então, os ribossomos, que são responsáveis, então, pela síntese proteica. Então, ali nós temos a imagenzinha de um ribossomo, com a sua parte menor e a sua parte maior, que são responsáveis, então, pela síntese proteica. Nós temos, então, também o DNA em nucleóide, que é uma forma única em cadeia circular, de hélice dupla e com muitas dobras. Então, ele constitui todo o genoma bacteriano e está localizado em regiões dispersas, chamada de área clara, denominado, então, de nucleóide. Apresentam também moléculas de DNA circular, que são os plasmídios. Então, esses plasmídios, eles possuem genes que podem estar, então, associados à resistência a antibióticos. Então, esses círculozinhos ali embaixo, naquela imagem, são os plasmídios. Então, eles auxiliam, então, na resistência aos antibióticos. Nós temos também o flagelo, que algumas possuem e são responsáveis, então, por sua mobilidade. O funcionamento dos flagelos é totalmente diferente dos flagelos das células eucarióticas. Então, eles atingem uma velocidade até de 15.000 rotações por minuto, sendo bem rápida. Nós temos, então, também as fímbrias, ou chamadas de pilos, que são apêndices filamentosos, que estão presentes nas bactérias. Algumas possuem, outras não. Eles são, então, menores, curtos e bem mais numerosos que os flagelos, que nós podemos observar, então, ali na imagem. São pequenos pelinhos. Eles são característicos, então, das bactérias gram-negativas. Então, os cientistas conseguiram desenvolver um método de identificar, então, as bactérias de acordo com o seu tipo de composição da parede celular. O nome desse método é coloração de Gram. E se usa corantes que permitem diferenciar as bactérias dos seus dois tipos, sendo bactérias Gram positivas e bactérias Gram negativas.
Então, aqui nós temos a imagem de dois tipos, do gram positivo e do gram negativo. Então, tal método apresenta uma sequência específica para se obter resultados. Então, no passo 1 é a fixação do material na lâmina através do esquentamento da lâmina. Então, ele com uma pequena châmina irá se esquentar a lâmina e irá, então, fazer o esfregaço. O segundo passo, então, é corar com o cristal violeta, que irá corar, então, todas as células no seu interior. O terceiro passo é corar com o Lugol do iodo, que irá, então, corar cada parte específica daquela bactéria. E o quarto passo, então, é lavar com álcool. Após lavar com álcool, o corante que se melhor adaptou naquela bactéria, ele irá permanecer. Na bactéria que não tinha afinidade com aquele corante, então, ele iria sair. E o quinto passo, então, é corar com safranina e observar. A cloração de gram positiva, ela iria ficar num tom mais roxo, gram negativa num tom mais rosa. Então, aqui nós temos as diferenças entre uma gram positiva e uma gram negativa. Então, a gram positiva, ela vai ter uma camada de peptidoglicano muito maior que da gram negativa. E logo abaixo, a sua membrana celular. Já na gram negativa, nós temos uma membrana externa, por dentro a camada de peptidoglicano bem mais fina, e depois vem a membrana celular. Por isso, a gram negativa ela tem uma maior resistência a antibióticos. Então, as bactérias elas apresentam uma condição específica quando ocorrem alterações ambientais desfavoráveis no meio em que elas estão. Então, elas formam, então, os endósporos, que são resistentes ao calor e têm seu procedimento de uma célula vegetativa. E, ao germinar, então, elas irão dar origens a outras células vegetativas. A estrutura desses esporos é complexa e elas apresentam, então, duas camadas. O exósporo, que é a camada externa, e o córtex, que é a camada interna. Então, quando a bactéria vê que ela está numa condição de alteração bem desfavorável, ela irá, então, formar o endósporo. E ali ela conseguirá sobreviver por mais tempo e, quando encontrar, então, o ambiente necessário para ela sobreviver, ela irá, então, germinar outras células vegetativas. E aí nós vemos com as morfologias. Então, existem diversas espécies de bactérias espalhadas na Terra. Porém, elas se diferenciam muito entre si, tanto ao seu metabolismo, ao seu habitat, tanto à sua morfologia celular. E algumas elas podem viver em agrupamentos, que são colônias, mantendo então sua individualidade metabólica. A morfologia e o tipo de agrupamento celular entre as bactérias, elas são bem fundamentais para classificá-las. Então, vamos agora conhecer um pouquinho sobre as morfologias. Então, nós temos os cocos, que são esféricos ou arredondados, que parecem pequenos coquinhos, pequenos círculos. Nós temos, então, os bacilos, que são alongados e cilíndricos, parecendo, então, um bastonete. Temos os espirilos, que eles são longos, espiralados, e eles se deslocam, então, por meio de flagelos. Nós temos, então, os esporos bacterianos, que são a forma de sobreviver às alterações ambientais. E nós temos os vibriões, que apresentam aspectos de vírgulas, parecem aquelas bananinhas do Fini. E nós temos as variações. Então, nós temos os streptococos, que eles vão formar cadeias de cocos, então são pequenos cocos unidos em forma de cadeia. Nós temos os estafilococos, que eles formam então um cacho de uva, então eles vão se agrupar sem muita organização. E nós temos então os diplococos, que são dois cocos juntos. E nós temos também a bactéria flagelada, que tem o formato de um bacilo, porém ela é cheia de flagelos ao seu redor. E aqui nós temos a imagem de algumas bactérias que são bem conhecidas e os seus formatos. Então, nós temos as estafilococos, que então elas apresentam o seu formato em cacho de uva, sem muita organização. Nós temos as estafilococos piogenes,
que elas então apresentam em forma de cadeia, que são as streptococcus. Nós temos as Staphylococcus pneumoniae, que é da pneumonia, que elas são então diplococos. A salmonela, então, ela é flagelada. E nós temos então as Enterobacteriaceae, que são forma de bacilos. E em quais lugares, então, vocês acham que nós podemos achar as bactérias, que existem bactérias? Então, as bactérias, elas estão presentes no celular, nas mochilas, máquinas de lavar, banheiro, no chão, nas plantas, nos animais. Estão em todos os lugares. E até mesmo nos humanos. Um exemplo, então, é os lactobacilos, como os lactobacillus casei, que elas são bactérias, então, benéficas, que ajudam na tarefa de manter o nosso intestino saudável. Então, há diversos tipos de lactobacilos e eles costumam, então, ser utilizados na fabricação de leite fermentados, iogurtes, coalhadas, queijos e entre outros alimentos. Vocês acham, então, que nós conseguimos ver as bactérias? Sim, nós conseguimos ver as bactérias a olho nu. Um exemplo, então, é a Thiomargarita namibiensis, que é uma bactéria, então, quimiosintética, anaeróbica facultativa. Então, a sua forma de alimentação é através da quimiossíntese, ela não necessita de oxigênio e ela é facultativa. Tem oxigênio e, se não tem, ela vive tranquilamente. Ela foi descoberta, então, em uma sonda de exploração petrolífera na Namíbia, lá em 1997. Essa bactéria, então, ela possui seus incríveis 0,75 milímetros de tamanho. Então, ela pode ser uma célula que é visível a olho nu. E ali nós temos uma imagenzinha. Então, nós conseguimos, sim, ver essa bactéria sem necessitar de um microscópio. Então, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje? Então, nós vimos um pouquinho sobre os procariontes, então, né? A árvore filogenética, então, deles, que tá dentro, então, ali de bactéria, que nós vimos ali dentro, as bactérias. Então, dentro de bactéria, nós vimos as suas estruturas, o que possui dentro dela, desde fimbre, as cápsulas, a sua camada externa, né? Que é a parede celular, a camada de peptidoglicano, membrana plasmática, o seu DNA em nucleoide, seu DNA plasmidial e o seu flagelo. Nós vimos então um pouquinho sobre a cloração de grãos, sobre os passo a passos, desde a fixação até a lavagem e adição de corantes. E nós vimos as morfologias, como cocos, streptococcus, diplococos, estafilococos, vibriões, bacilos, bactéria flagelada, esporos, espirilos. E essa foi a aula de hoje sobre o domínio bactéria. Eu te espero na próxima para nós aprendermos então um pouquinho sobre a nutrição e a reprodução das mesmas. E eu te vejo no próximo vídeo. Até já!